Você já se perguntou se os brinquedos que você teve na infância realmente eram inofensivos? E se eles estivessem guardando segredos sombrios? Hoje vou contar a história de um urso de pelúcia. Não era um urso qualquer, mas um que trouxe pesadelos e desespero para todos que o possuíram. Então prepare-se. Essa é uma daquelas histórias que você gostaria de esquecer, mas vai se lembrar dela sempre que olhar para um brinquedo esquecido em algum canto do quarto. Antes de começarmos, já inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos contos mais perturbadores. Meu nome é Daniel, e eu tinha 12 anos quando aconteceu. Eu sei que isso parece jovem demais para ter uma história de terror real para contar, mas acredite em mim, o que eu vi naquela época me assombra até hoje. Agora com 30 anos, cada vez que eu vejo um urso de pelúcia, uma sensação de desconforto me atinge. Porque, naquele verão, um simples brinquedo transformou minha vida em um pesadelo. Eu cresci numa pequena cidade no interior, daquelas que tem mais campos e florestas do que qualquer outra coisa. Era um lugar calmo, onde todos se conheciam e nada de extraordinário parecia acontecer. Pelo menos, era o que eu pensava até o dia em que minha tia Alice nos visitou. Tia Alice era uma mulher excêntrica, do tipo que viajava o mundo e trazia lembranças estranhas de cada lugar que visitava. Ela sempre me trazia algo, e naquele ano, o presente dela foi um urso de pelúcia. Era um urso velho, com os pelos já desbotados e os olhos de vidro, daqueles que pareciam que estavam te observando, não importa onde você estivesse no quarto. Ela me disse que o encontrou em uma loja de antiguidades na Europa. Ela também disse, sorrindo, que o urso tinha uma história interessante. Eu era apenas uma criança, e na hora não pensei muito sobre isso. O urso, que eu chamei de Max, rapidamente se tornou parte da minha coleção de brinquedos. Eu o coloquei ao lado da cama, junto com outros peluches. Mas naquela primeira noite, algo estranho aconteceu. Acordei de repente, sem motivo aparente, e senti uma presença no quarto. A primeira coisa que vi foram os olhos de vidro de Max brilhando na escuridão, refletindo a luz fraca da lua que entrava pela janela. Eu fiquei imóvel por um momento, tentando convencer a mim mesmo de que era só a minha imaginação. Mas então ouvi um som, o som de algo se arrastando. O coração disparou. Me virei para a porta, mas nada parecia fora do lugar. Quando olhei de volta para Max, eu juro que ele não estava na mesma posição. Ele parecia ter se movido, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para me deixar em pânico. Eu pulei da cama e corri até meus pais. Contei a eles o que tinha acontecido, mas eles apenas riram, dizendo que era um pesadelo, que eu estava deixando a imaginação correr solta. Contra minha vontade, voltei para o quarto, mas tirei Max da cama e o joguei no fundo do armário. Só que a sensação de estar sendo observado não foi embora. Na manhã seguinte, encontrei Max de volta à cama. Eu sabia que não tinha sido eu. Perguntei à minha mãe, mas ela disse que não tocou no urso. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, sempre parecia que havia algo se movendo no quarto. Portas rangiam, brinquedos pareciam mudar de lugar sozinhos, e o pior de tudo, eu comecei a ouvir sussurros. Era como se alguém estivesse falando bem baixinho, mas não dava para entender o que diziam. Comecei a evitar meu quarto, passando o máximo de tempo possível fora de casa. Contei para meu melhor amigo, Tomás, o que estava acontecendo. Ele, claro, riu de mim no começo, mas aceitou dormir lá uma noite para ver por si mesmo. Naquela noite, algo aconteceu que mudou tudo. Nós estávamos jogando videogame no meu quarto, com Max guardado no armário, e depois de um tempo, acabamos dormindo. Por volta de 3 da manhã, Tomás me acordou, apavorado. Ele estava suando frio, apontando para o armário. Cara, o urso. Ele saiu do armário. Olhei para onde ele apontava, e lá estava Max, sentado no meio do quarto, virado diretamente para nós. Eu não conseguia acreditar. Minha mente lutava para encontrar uma explicação, mas não havia nada lógico ali. Nós dois estávamos congelados de medo. Antes que pudéssemos ver qualquer coisa, as luzes do quarto começaram a piscar. E os sussurros que eu vinha ouvindo há dias ficaram mais altos. Desta vez, não eram sussurros indistintos. Eles estavam dizendo algo, repetindo a mesma frase várias vezes. Liberta-me, liberta-me. Tomás estava em pânico e eu também. Nós corremos do quarto, trancando a porta atrás de nós. Passamos o resto da noite na sala, acordados, com a televisão ligada para tentar abafar aqueles sons aterrorizantes. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. E finalmente, eles acreditaram em mim.
Meu pai pegou o urso e levou para o quintal. Ele tentou queimá-lo, mas o urso não pegou fogo. O material parecia ser resistente a qualquer coisa que fizéssemos. Desesperado, meu pai decidiu enterrá-lo em um campo afastado, onde ninguém pudesse encontrá-lo. Pensamos que aquilo seria o fim. Mas naquela noite eu tive o pior pesadelo da minha vida. Sonhei que estava no campo onde meu pai enterrou Max. E lá, no meio do campo, o urso estava de pé, com olhos de vidro brilhando na escuridão. Ele caminhava em minha direção, com seus passos pesados e lentos. Quando ele chegou perto o suficiente, ouvi sua voz pela primeira vez. Uma voz rouca e fria. Você pode tentar me enterrar, mas eu sempre volto. Acordei gritando, coberto de suor frio. O pesadelo era tão real que eu mal podia respirar. E desde então, nunca mais fui o mesmo. Hoje, já adulto, ainda sinto a presença de Max às vezes. Mesmo sabendo que ele está enterrado, longe de tudo, há noites em que os sussurros voltam. E eu sei, ele ainda está lá esperando.